Olá, então, sem mais delongas, vamos continuar o nosso grupo de estudo sobre psicoterapia e sentido da vida, este livrinho aqui do Viktor Frankl, e hoje nós vamos comentar o terceiro tópico do nosso livrinho aqui, Psicoterapia e Sentido da Vida. Lembrando que a gente já comentou a introdução, lembrando que a gente já fez a delimitação do discurso à época, né, e das questões de psicoterapia à época, que foi o encontro passado, e o Frank ele estruturou essa argumentação ah, em cima ali da psicanálise da psicologia individual do Adler. Então, agora nós vamos para o terceiro tópico do nosso livro, que é o vácuo existencial e a neurose noogênica. Nesta minha edição aqui, isso vai se encontrar na página 26. Na página 26. E hoje eu vou tentar trabalhar dois tópicos, tá bom? Então, bora ver que esse tópico aqui, primeiro, ele é mais curtinho, então a gente consegue trabalhar dois tópicos, que seria o vácuo existencial e a neurose noogênica, e o próximo seria a superação do psicologismo. Então vamos lá. Então bora tentar trabalhar. Deixa eu já acessar aqui o nosso compartilhamento de tela. Para poder a gente começar a trabalhar. Já não se esquece de se inscrever no canal, dá o teu like, dá o teu joinha, dá o teu gostinho, para poder a gente avançar aqui nos nossos estudos. É muito importante a gente fazer isso, tá bom? E também, outra coisa que é muito importante é, se você conhece alguém, conhece algum amigo que gosta de logoterapia e análise existencial, também já compartilha esse vídeo com ele para poder ele acessar, né, ter esse acesso aqui e a gente continuar as nossas conversas, tá bom? E o link, velho, cadê meu link, cara? Porque não atualiza aqui o meu calendário para a gente acessar aqui o link. Engraçado que saiu de um e foi para onde? Qual foi a data que foi aqui, velho? 26, tá aqui. Não sei porque não atualizou aqui. Deixa eu dar uma atualizada bem aqui rapidinho. Calma, calma, calma. Não entremos em pânico. Então deixa eu copiar aqui o link para poder a gente começar. Para, pa, 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 pa. Para, pa, pa, pa. Desenrolar isto. Rapaz, agora eu fiquei encabulado. Então pronto, vamos lá. Para começarmos aqui. Então aí parece, né? Agora a gente vai começar um capítulo aqui. Deixa eu ver se minha internet está tudo ok aqui. Eu não sei porque não está sincronizando. Vamos lá, só tentar aqui rapidinho. Opa, velho.
Pronto, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai. Show de bola. Então vamos lá. Deu certo. É isso tudo aí. Hum. Pronto. Então já vou colocar na tela então. Segundo tópico, que é o vácuo existencial e a neurose noogênica. Então é isso aqui que nós vamos trabalhar aqui agora. É esse negocinho. Beleza. Então let's bora. Ó. Pronto. Beleza. Então o Franco ele vai continuar então aqui no Psicoterapia Sentido da Vida. Ele vai continuar, né, dizendo o seguinte: a missão do médico de ajudar o paciente a alcançar uma concepção de valor e uma cosmovisão a própria do paciente é, numa época como a atual, tanto mais urgente quanto é certo que 20% das neuroses aproximadamente são condicionadas e provocadas por aquele sentimento de ausência de sentido que eu defini como vácuo existencial. Então ele está falando que o sentimento da ausência de sentido, ele chama isso de vácuo existencial. É aí uma definição, vou grifar de verde. O homem não dispõe de um instinto que, como sucede aos animais, lhe dite o que tem que fazer. E hoje em dia já não há uma tradição que lhe diga o que deve ser feito, o que deve fazer. Em breve também não saberá o que quer propriamente e terá que estar preparado, quanto antes, para fazer o que os outros quiserem dele. Por outras palavras, tornar-se-á um joguete nas mãos de chefes e sedutores autoritários e totalitários. Então, isso daqui é muito importante, é uma observação importante que o Frankl fala, porque hoje a gente encontra uma capacidade de manipulação, né, muito grande, né, e a gente acaba sendo, querendo ou não, massa de manobra desse tipo de situação. Então, não é incomum a gente ser seduzido por uma figura autoritária ou uma figura totalitária, né? Então não é difícil a gente encontrar esse tipo de situação. Atualmente, há pacientes que se dirigem ao psiquiatra porque duvidam do sentido de sua vida, ou porque já desesperaram até de encontrar, em geral, um sentido para a vida. Em logoterapia, falamos nesse contexto de uma frustração existencial. Então, aqui tem outro conceito. Então, outro conceito é o quê? Que duvidam do sentido da sua vida, né? E eles já se desesperaram até de encontrar um sentido na vida. Então, isso é o que ele vai chamar de frustração existencial. Então, a gente tem o vácuo, que é esse sentimento de ausência de sentido, e a gente tem a frustração, que é aquelas pessoas que já se desesperaram, né? Que não tem mais esperança de nada. Isso não constitui em si, por si só, nada de patológico. Foi-me dado conhecer um caso de um paciente de profissão, professor universitário, que foi enviado à minha clínica em virtude do seu desespero quanto ao sentido da existência. Da conversa, inferia-se que, no caso dele, se tratava propriamente de um estado depressivo endógeno, pois-se a limpo que as elucubrações sobre o sentido da vida não assaltavam, como poderíamos ter suposto, ao tempo das fases depressivas. Pelo contrário, nessas fases estava tão hipocondriacamente preocupado que não conseguia pensar absolutamente em nada.
E só nos intervalos sadios é que conseguia pôr-se a elucubrar. Por outras palavras, entre a necessidade espiritual por um lado e a doença anímica por outro, havia mesmo, no caso concreto, uma relação de exclusão. Freud via as coisas de outra maneira, quando escrevia a Maria Bonaparte: se pergunta pelo sentido e valor da vida, é porque se está doente. A Rolf von Echterberg, do Departamento de Relações Sociais da Universidade de Harvard, devemos uma pesquisa detalhada, de grande envergadura, que se prolongou ao longo de 20 anos e que muito esclarece o nosso ponto. Tratava-se de 100 antigos estudantes de Harvard e, conforme depreendi de uma comunicação pessoal com Rolf van Exterberg, 25% desses antigos estudantes explicaram com toda a espontaneidade que passavam por uma crise relativa ao problema de sentido da vida, se bem que, em parte, alcançaram êxito na sua profissão. Metade são ativos no negócio e ganham bem, queixam-se de sentir falta de uma missão vital especial, a falta de uma atividade em que pudessem prestar um contributo único e insubstituível. Andam à procura de uma vocação e de valores pessoais que o sustentem. Na medida em que se pode falar de neurose, temos que lidar hoje com um novo tipo de neurose, em que logoterapia classificamos como neurose noogênica. Então, aqui mais um conceito da logoterapia. Nos Estados Unidos, tanto na Universidade de Harvard como no Bradley Center de Colômbia, Geórgia, chegaram-se a elaborar testes que permitem diferenciar por diagnóstico a neurose noogênica de uma neurose psicógena. Krumboldt e Maholick resumem os resultados de suas pesquisas nestes termos. Velho. Agora vai meter o inglês aqui. Mas aqui, ó, esse teste, por exemplo, que se eu não estiver enganado, esse é o PIL teste que eles chamam, Purpose in Life, eu acho que é isso, né? Perspectiva de sentido da vida na vida, né? Sentido da vida na vida, né? Acho que é propósito na vida, né? Sentido na vida, é isso. E aí eu apliquei esse teste no final da minha graduação. Então, no final da minha graduação, no meu TCC, eu não fiz revisão de bibliografia nem nada, eu fiz uma pesquisa, né? E eu fiz o quê? Eu trouxe qual era o tema da minha... Qual era o título do meu TCC, da minha pesquisa? O sentido da vida em Viktor Frankl como fator de proteção contra a depressão na terceira idade. Né? Então, eu fiz bem delimitadinho, eu delimitei o meu objeto de estudo, não investiguei todas as pessoas do mundo, né? Trabalhei, então, com terceira idade. Né? Então, qual era a hipótese? A hipótese era aquelas pessoas que descobriram que têm uma percepção de descoberta de sentido na vida, essa descoberta de sentido funciona como um fator de proteção contra a depressão. Então, foi isso que eu investiguei. E o que eu concluí? Que sim. Né? Então, eu investiguei alguns indivíduos, e dentro desses indivíduos, eu pude constatar que aqueles que tinham uma percepção de descoberta de sentido na vida, eles não apresentavam um estado de depressão. Então, foi isso que eu descobri. E aí, alguns indivíduos que apresentavam um quadro de depressão no momento da entrevista, eles tinham essa percepção de que não tinham descoberto sentido na vida. Né? Então, funcionou a hipótese meio que bateu. Né? Então, a pessoa que conseguiu descobrir o sentido na vida e que tem essa percepção, isso funciona como um fator de proteção contra a depressão. Então, eu apliquei o PIL teste e apliquei uma escala de depressão. Né? Fiz lá o diagnóstico, depressão e tudo mais. E aqui, né, ele está falando aqui em inglês.
O que ele está falando, né? Os resultados de 225 aplicações, de 225 sujeitos, né, são consistentes para dar suporte à hipótese de Frankl sobre um novo tipo de neurose, que é, né, a neurose noogênica. Então, o presente estudo clínico convencionou isso daqui, né? Convencionou essa conclusão. A evidência é que há uma verdade, né, de que existe essa nova síndrome. Isso. Beleza. Perante uma neurose noogênica, a terapia específica que se oferece é a logoterapia. Mas, se apesar de indicada, um ou outro médico a recusa, é de suspeitar que o faz por medo de enfrentar o próprio vácuo existencial. Diante da problemática existencial que se abre nos casos por nós chamados de neurose noogênica, a psicoterapia aplicada e orientada por uma psicodinâmica e analítica unilateral procuraria consolar os pacientes, fazendo-os esquecer a sua trágica existência. Em contrapartida, a logoterapia, o que se faz é precisamente ocupar-se dela e tomá-la tão a sério que recusa como Nothing about defense mechanism and reaction formations, as suas falsas interpretações psicologísticas e patologísticas. Acaso não é consolar, com uma consolação bem barata, aliás, o reduzir o médico à angústia da morte do paciente, como muitas vezes acontece. Cito o psicanalista americano Burton. Há um medo de castração, tentando se resolver desta maneira existencialmente as suas amarguras. Então, o que é que ele está falando aqui? Ó? Que diante de uma problemática existencial, a psicoterapia indicada é a logoterapia. Né? E se existir uma psicoterapia orientada a uma psicodinâmica ou de uma perspectiva unilateral, né? Então, na verdade, pode gerar até um adormecimento dessa queixa existencial, dessa problemática existencial. Então, por isso que o terapeuta ele tem que ter dentro dele, dentro do seu recurso criativo, dentro do seu repertório técnico, ele tem que ter um recurso existencial, né, dessa discussão mais filosófica, essas problemáticas existenciais, porque o ser humano é a existência, então o ser humano ele vai passar por esse tipo de crise existencial, não tem como escapar disso. Quem me dera a mim estar preocupado pelo medo da castração, em vez de me afligir com o angustiante problema. A dúvida pungente sobre se a minha vida um dia, na hora da morte, virá a ter sentido. Então ele faz essa contraposição, né, que esse exemplo aqui, por exemplo, uma depressão endógena, né, então poderia ser interpretado a partir desse medo de castração, né, e o Frank diz, pô, quem dera, né? Quem dera eu tivesse com medo da castração, em vez de o que de fato está me angustiando é o problema de que um dia a minha vida terá um fim, de que um dia eu irá morrer de verdade. Né? Então, antes a minha preocupação fosse com castração. Mas não, é uma preocupação com uma demanda existencial real. Ele continua, mas com o aparecimento da neurose noogênica, não se ampliou apenas o horizonte da psicoterapia, modificou-se também a sua clientela. A consulta médica transformou-se num posto de escuta para todos os desesperados da vida, para todos os que duvidam do sentido da sua vida. Já que a humanidade ocidental emigrou do pastor de almas para o médico da alma. Como disse Gebsattel, coube em sorte à psicoterapia uma espécie de função de lugar-tenente. E, no entanto, parece que ninguém teria hoje razões de queixa
por lhe faltar o sentido da vida, pois basta alargar um pouco o horizonte para se notar que, na verdade, nos regozijamos com o bem-estar, enquanto outros vivem na escassez. Sim, regozijamo-nos com a liberdade. Mas onde fica a responsabilidade pelos outros? Milhares de anos atrás, a humanidade lutou pela fé no Deus único, pelo monoteísmo. Mas onde fica o saber de uma humanidade única? Um saber que eu gostaria de chamar monotrampismo. Saber em torno da unidade da humanidade, uma unidade que ultrapassa todas as diversidades, que é a das cor da pele, que é a da cor dos partidos. Qualquer psicoterapeuta sabe com quanta frequência se lhe apresenta no decorrer de um tratamento médico-anímico o problema do sentido da vida. Entretanto, o sabermos que a dúvida de um doente sobre o sentido da sua vida, o seu desespero quanto à cosmovisão respectiva, se desenvolveu psicologicamente de um modo ou de outro, pouca serventia tem. Quer estejamos em condição de lhe demonstrar que os sentimentos de inferioridade são a origem anímica de sua carência espiritual, que acreditemos por poder reduzir a sua concepção de vida pessimista, digamos, a um complexo qualquer, fazendo acreditar nisso, na realidade, apenas estaremos entretendo o doente com palavreado inútil. Pesado, né? Com tudo isto, não tocamos no cerne dos seus problemas. Fazemos exatamente o mesmo que um médico, que em vez de proceder psicoterapicamente, se contentasse com medidas de tratamento físico ou prescrições medicamentosas. Vem a propósito aplicar-lhe o sábio ditado que diz: medicamente, non medicamentes. É? O que é que nos interessa é mostrar que estes procedimentos médicos estão todos na mesma linha, significando por igual um palavreado para o doente, ainda que tal palavreado se afigure num caso ou noutro sob imagem de medicina e ciência. O que importa é nós, tá? O que importa é nós termos para os nossos doentes palavras e respostas sólidas. Poxa, palavras. Ah, vai ficar ruim por conta da coisa, né? Palavras e respostas sólidas que aprendamos a entrar na discussão para empreendermos a luta com os meios adequados, isto é, com armas espirituais. Ai, cara, eu não vou conseguir grifar aqui, mas é isso. O que nós necessitamos, ou melhor, o que o homem neurótico tem o direito de exigir, é uma crítica imanente de tudo o que tende a apresentar-nos argumentos ligados a uma cosmovisão. Temos que arriscar com argumentos contrários, a luta honrada contra os seus argumentos, renunciando a uma argumentação comodamente heteróloga, que extrai as suas razões do reino biológico ou até, quem sabe, do reino sociológico. Porque tais argumentos contrários significam abandonar o plano espiritual, em que um problema foi colocado. Em vez de permanecer nele e arriscar sustentar a luta espiritual, a luta por um equacionamento espiritual com armas espirituais. Até por uma questão de decência, na nossa maneira de ver as coisas, deveríamos bater-nos com armas iguais. É claro que, ocasionalmente, se tratando de casos em que os pacientes, além de duvidarem do sentido de sua vida, se encontram já desesperados, correndo o perigo de se suicidarem, torna-se aconselhável proceder a uma espécie de prestação de socorro inicial. O que ele está falando aqui, né? Ele está falando da importância do terapeuta ter como recurso dentro dele esse repertório existencial, né? Porque senão o terapeuta vai fazer mais mal do que bem, né? Quando um paciente chega até ele trazendo uma demanda existencial
E ele acaba por fazer o quê? E ele acaba por, e ele acaba por fazer uma interpretação, eh, de uma psicodinâmica, né? Acaba fazendo essa interpretação da psicodinâmica, em vez de trazer essa reflexão existencial mesmo, né? Em vez de trazer isso existencialmente. Então, é o cuidado e a coragem que o médico tem que ter de trazer essa perspectiva e essa dimensão espiritual para jogo, né? Então, ele precisa trazer essa dimensão espiritual para jogo, para poder não adormecer esse tipo de discussão numa discussão tão somente anímica. Então, o terapeuta ele tem que ter essa percepção, ele tem que ter essa noção. É, é muito importante, né? Lembra lá no começo, na introdução, que o Frank disse que a terapia é igual à personalidade do terapeuta mais o paciente. Então, esse é o resultado da terapia. Então, aqui ele está dando uma ferramenta poderosíssima, que é uma ferramenta existencial, né? Uma discussão existencial, uma discussão sobre o sentido e o significado da vida. E isso deve ser incentivado, você deve ter essa preocupação de buscar esse tipo de recurso de repertório dentro de si para poder tratar, né, de maneira adequada a demanda adequada. E aqui ele diz assim, ó, ora, em casos de duvidarem do sentido de sua vida, né, e já se encontrarem desesperados, correndo o perigo de se suicidarem, torna-se aconselhável proceder a uma espécie de prestação de socorro inicial, né? Então, a gente tem também, logicamente, a intervenção naquilo que é mais emergente, naquilo que é emergência. Então, isso é importante o terapeuta ele prestar atenção, ele perceber, né? Então, muitas vezes, quem tem pouca experiência e utiliza essa psicologia mais filosófica, muitas vezes fica preocupado em ficar divagando através desses conceitos existenciais, e na verdade o que a pessoa precisa é organizar a sua casa. Ela precisa de uma intervenção mais utilitária, uma intervenção muitas vezes materialista, uma intervenção de hábito, uma intervenção comportamental. Então ela precisa disso, ela precisa de um recurso de medicação, entende? E isso cabe ao terapeuta, na sua entrevista clínica, avaliar, fazer esse tipo de avaliação para poder ele chegar ao ponto em de que exista uma estabilidade psíquica, uma estabilidade afetiva, para que ele entre nessas questões de sentido. Então isso tudo é uma paciência que o terapeuta ele tem que ter, né? Uma paciência que o terapeuta ele tem que desenvolver na sua escuta, é porque não adianta ele falar de sentido da vida se a pessoa está com a sua afetividade aflorada. Você está instável. Não adianta. Então, a preocupação primeira é ajustar esses afetos. É minimamente a pessoa conseguir regular esses afetos para, a partir dessa estabilidade, então, a gente abrir essa discussão para o sentido e para o significado da vida. Então, isso daqui que eu estou dando para você agora é um tipo de raciocínio clínico que você precisa entender, precisa aplicar. Nestes termos, a título de socorro, sempre dá bom resultado aquilo que se poderia caracterizar como academização da problemática. Mal os pacientes se apercebem de que o que os oprime se insere no tema central da filosofia da existência contemporânea. As suas necessidades anímicas tornam-se transparentes. Coincidindo com a necessidade espiritual da humanidade, os pacientes passam a tomá-las, não como uma neurose que teriam que se envergonhar, mas como um sacrifício de que podem ufanar-se. De fato, há pacientes que, por fim, se sentem aliviados ao afirmarem que a problemática que os aflige é tratada nestes e naqueles termos, por esta ou aquela escola filosófica.
Porque, na verdade, é através dessa afirmação que se distanciam emocionalmente da problemática em questão, objetivando-a em termos racionais. Qualquer médico que seja bem educado na crítica do conhecimento refugará, portanto, o prescrever, sem mais, uns tranquilizantes para o desespero de um homem envolvido nas lutas do espírito. E aqui é importante, né? Ele traz essa perspectiva da boa educação. Da boa educação. A boa educação, ela muitas vezes ela vai contrastar com um conhecimento técnico, um conhecimento tecnicista. Vai ter esse contraste. A pessoa boa educada é aquela que possui o conhecimento técnico, mas ela possui, além do mais, toda essa ferramenta, todo esse repertório cultural, né, e essa discussão filosófica nela mesma. Então, por isso que é importante. E o quanto eu vejo de psicólogos, é até chato falar isso, mas o quanto eu vejo de psicólogos que fazem o quê? Que são ignorantes culturalmente, né? Então não tem cultura nenhuma. E eu fico extremamente triste, porque a psicologia ela passa então a ser uma profissão como qualquer outra, que a pessoa aprende uma técnica e a gente tem atualmente um fenômeno muito grande por conta da psicologia baseada em evidências. A gente tem um avanço no sentido de procedimento, de protocolo, a gente tem um avanço nesse sentido. Mas o risco é cair nesse tecnicismo. O profissional ele ser mal educado nesse sentido, entende? Então aí ele vai escolher um protocolo que ou ele vai ficar cego ou para esses outros sofrimentos que acontecem na clínica. Isso é triste, né? Tentará antes, utilizando-se de uma psicoterapia orientada pelo espírito, dar ao doente um apoio espiritual, proporcionando-lhe uma ancoragem no mundo do espírito. Isto vale também e sobretudo quando deparamos com com o que se costuma chamar cosmovisão tipicamente neurótica, com efeito de duas uma. Ou o doente tem sua razão na sua cosmovisão, e nessa altura far-lhe-íamos uma injustiça se tentássemos abordá-lo por vias psicoterápicas, portanto, nunca seria lícito desdenhar a cosmovisão do neurótico, e o ipso quer dizer enquanto neurótico. Ou ele não tem razão, e nessa altura, a correção de sua cosmovisão requer métodos fundamentalmente diferentes, em todo caso, métodos não psicoterápicos. Poderíamos chegar, por conseguinte, a esta formulação: se o doente tem razão, a psicoterapia é desnecessária, pois é claro que não temos que corrigir uma visualização correta. Se, porém, o doente não tem razão, a psicoterapia é impossível, pois uma visualização incorreta é precisamente o que não podemos corrigir, às expensas da psicoterapia. A psicoterapia que se tem feito até agora revela-se, assim, insuficiente em face de todo espiritual. Mais do que insuficiente, aliás, perante o espiritual, ela nem sequer é competente. De modo que, se pelo que anteriormente se discutiu, se mostrou insuficiente em face da totalidade da realidade anímica, mostra-se agora incompetente perante a autonomia da realidade espiritual. Contudo, esta incompetência não se revela só ao tentar-se uma psicoterapia das cosmovisões. Podemos vê-la já na chamada psicopatologia da cosmovisão, pressuposta por toda aquela psicoterapia.
é que, de fato, não existe nenhuma psicopatologia da cosmovisão, nem pode existir. Com efeito, uma criação espiritual, enquanto tal, é psicologicamente irredutível, mesmo porque o espiritual e o anímico são incomensuráveis. Quer dizer, nunca o conteúdo de uma imagem cosmovidente é suscetível de ser derivado, no seu todo, a partir das raízes anímicas do seu Criador. Tanto mais que nunca estamos autorizados a concluir, partindo do fato de estar doente na sua visão, um homem que produz determinada cosmovisão, que a sua cosmovisão, enquanto tal, seja falsa. Na realidade, o conhecermos como se originou psicologicamente o pessimismo, ou o ceticismo, ou o fatalismo de um neurótico, de pouco nos serve e em nada ajuda o doente. O que temos que fazer é refutar a sua cosmovisão. E só então passaremos a ocupar-nos com a psicogênese de sua ideologia, para entendermos na perspectiva da sua história de vida pessoal. Não há, portanto, qualquer psicopatologia ou mesmo psicoterapia da cosmovisão. Pode haver, quando muito, uma psicopatologia ou psicoterapia do homem concreto que vê o mundo e cujo cérebro produziu respectiva cosmovisão. Seja como for, exclui-se de antemão a possibilidade de uma tal psicopatologia decidir sobre a correção ou incorreção de uma cosmovisão. Nem de modo algum essa psicopatologia poderia pronunciar-se a respeito de um determinado filósofo. As suas assertivas só valem de antemão e fundamentalmente para a pessoa do filósofo em questão. As categorias são e doente, por ela feridas, só são aplicáveis, caso por caso, ao homem, nunca, porém, à sua obra. Uma assertiva psicopatológica sobre um homem nunca nos poderá poupar e substituir a análise filosófica de uma cosmovisão, no sentido de examinar sua correção ou incorreção. A saúde anímica ou doente do titular de uma cosmovisão não pode nem demonstrar nem repulsar a correção ou incorreção espiritual desta cosmovisão, porque 2 vezes 2 são 4, mesmo quando é um paralítico a afirmá-lo. Os erros de cálculo revelam-se verificando as contas, não através da atividade psiquiátrica. Não é da presença de uma paralisia que concluímos o erro de cálculo. Pelo contrário, da verificação do erro de cálculo é que deduzimos a paralisia. Desta maneira, também continua a ser por princípio relevante para a apreciação dos conteúdos espirituais o saber-se de que modo os conteúdos espirituais, se originaram animicamente, ou se são o produto de um processo anímico enfermiço. O que ele está discutindo aqui? Isso bem aqui, ó. Então, torna-se relevante saber o modo que esses conteúdos espirituais se originaram, né? Se eles se originaram de maneira anímica ou se são produtos de um adoecimento anímico, de um adoecimento anímico, né? Então, independe. Ora bem, toda esta digressão se prende, em última análise, com a questão do psicologismo, e aqui vem o conceito,
psicologismo entende-se aquele processo pseudocientífico que, partindo da origem anímica de um ato, tenta concluir a validade ou a invalidade do seu conteúdo espiritual. Então, isso daqui é uma discussão muito importante, por quê? Porque, por exemplo, no caso do amor, né? Então, o amor para Freud é aquele epifenômeno. E aí, quando a gente cai no psicologismo, o que o Frankl ele está chamando a atenção? Ele diz assim, ó, a gente tem que ter cuidado, por quê? Porque se eu parto da origem de uma explicação anímica para um conteúdo que é espiritual, então eu vou reduzir esse conteúdo espiritual. Então, se eu pego uma pessoa que está numa crise de amor, vamos dizer assim, né? Então ela, sei lá, quer amar alguém, não quer amar, ela decide amar, não decide. E se eu parto então desse fenômeno única e exclusivamente humano, ou seja, espiritual, que é o amor, e eu, né, tento validar ou invalidar este conteúdo, nessa decisão de amar de uma pessoa a partir dessa origem anímica, então eu estou praticando um psicologismo. Eu estou reduzindo um fenômeno tipicamente humano a partir de uma teoria que é anímica, que é comportamental, que é uma redução desse próprio fenômeno humano. E aí, o Frankl continua, é uma tentativa que está condenada de antemão ao fracasso. Objetivamente, com efeito, as criações espirituais subtraem-se a tal interpretação heteróloga. Não é lícito ignorar jamais a legalidade própria de todo o espiritual. É inadmissível, por exemplo, que só pela circunstância de o conceito de Deus do homem primitivo dever a sua origem à angústia dele perante a violência prepotente da natureza, se discuta a existência de um ser divino. Ou que, dado o fato de um artista ter criado uma obra numa situação anímica enfermiça, digamos, numa fase de vida psicótica, se conclua logo pelo valor ou não dessa criação. Então, por exemplo, seria tipo a gente invalidar alguma obra de Van Gogh porque ele era maníaco depressivo. Né? Então, vou invalidar uma obra, né, uma criação artística, que é um fenômeno tipicamente humano, porque de repente ele tá sob, vamos dizer assim, uma influência, ele tem um estado presente de uma condição anímica forte. Embora uma vez ou outra, ocasionalmente, uma obra espiritual ou manifestação cultural originariamente pura possa pôr-se a serviço de motivos ou interesses alheios à sua natureza, não é por isso que já se põe em questão o valor do respectivo quadro espiritual. Esquecer a validade interna e o valor originário da criação artística ou da vivência religiosa em vista da sua eventual aplicação a fins neuróticos seria ir demasiado longe. E aqui é um cuidado que a gente tem que ter, por quê? Porque porque a gente encontra muito em psicoterapia pessoas que são, um exemplo, são religiosas, e elas acabam recebendo uma interpretação de terapeutas que não são religiosos a partir dessa explicação anímica, né? E aí isso é perigoso, isso é equivocado, isso é errado, na verdade. E aí muitos terapeutas, eles não têm essa perspectiva, porque se eu não sou religioso, então eu não tenho o mínimo de interesse de compreender o fenômeno religioso como tal. Eu só compreendo o fenômeno religioso
como um produto, como a minha interpretação psicanalítica diz que é, entendeu? E a interpretação psicanalítica do fenômeno religioso é um psicologismo. E terapeutas imaturos, eles têm esse tipo de postura. Então, um exemplo, sei lá, a pessoa ela é cristã e ela diz assim: "Eu sou um pecador miserável". E aí o terceuta, ele vai dizer assim: "Não, tu não é um pecador miserável, isso é uma crença de desvalor. Você se vê como uma pessoa ruim, como uma péssima pessoa". Então isso é um psicologismo. Então a gente pega um fenômeno especificamente humano e o reduz a uma explicação cognitivista. Então a gente tem que ter esse cuidado. Quem assim pensasse assemelhar-se-ia a alguém que, ao ver uma cegonha, exclamasse maravilhado: "Mas eu pensava que realmente não existia nenhuma cegonha". Será que, pelo fato de a figura da cegonha ser utilizada secundariamente na conhecida história da caronchinha, será que só por isso já não existe esta ave na realidade? Naturalmente, não queremos negar, com tudo isto, que as imagens espirituais, de algum modo, estão condicionadas psicologicamente, e mais ainda biológica e sociologicamente. Estão nesse sentido condicionadas, mas não nesse sentido produzidas. Né? Então há uma condição, né, um condicionamento, de certo modo, sociológico, ok, né, biológico, beleza, mas não no sentido de que esses condicionamentos é que produzem esse fenômeno, como muita gente tenta explicar, né? A gente tem discussões, são querelas aí, por exemplo, da religião, né, e sociedade, enfim. Hum. Walder referiu-se com razão ao fato de que todas essas condicionalidades das imagens espirituais e manifestações culturais foram representando pouco a pouco a fonte de erros, donde sem dúvida brotam doutrinarismos parciais e exageros, mas sem permitir que a explicação positiva do conteúdo essencial, mas sem permitir jamais a explicação positiva do conteúdo essencial da atividade espiritual. Qualquer tentativa de explicação deste gênero confunde o campo de expressão de uma pessoa com o campo de representação de uma coisa. Aliás, quanto à configuração da imagem pessoal do mundo, já Scheller observou que as diferenças caracterológicas, toda a individualidade de um homem, só atuam sobre a sua imagem do mundo na exata medida em que influenciam a escolha desta última, não entrando, contudo, no seu conteúdo. Daí que Scheller denomine estes elementos condicionantes eletivos e não constitutivos. São elementos que apenas permitem entender por que razão o homem em questão tem precisamente esta sua maneira pessoal de contemplar o mundo, mas jamais podem explicar o que é que, nesta visão única, quando não também parcial, se oferece da plenitude do mundo. Afinal, a particularidade de cada perspectiva, o caráter O caráter de recorte de todas as imagens do mundo tem, é claro que pressupõe a objetividade do mundo. Deixa eu ver bem aqui, que eu acho que eu já entrei no outro tópico e nem pontuei aqui, né? É, beleza.
Assim também, hum, assim, tô aqui, ó. Assim, também o fato de existir uma fonte de erros e condicionalidades na observação astronômica, como se pode ver na conhecida equação pessoal dos astrônomos, não autoriza ninguém a duvidar de que Sírio, por exemplo, existe realmente, independente dessas subjetividades. Por conseguinte, pelo menos por razões heurísticas, temos que adotar o critério segundo o qual a psicoterapia, enquanto tal, não é competente em todos os problemas relativos à cosmovisão, pois já a psicopatologia, com as suas categorias de são e doente, tem de renunciar ao problema do conteúdo de verdade e da validação de uma imagem espiritual. Consentisse a mera psicoterapia em ajuizar do que quer que fosse a este respeito e incorreria no mesmo instante no erro do psicologismo. Assim como na história da filosofia, o psicologismo foi vencido, assim também agora tem que ser vencido no seio da psicoterapia, graças àquilo que nos compraz chamar logoterapia. Ele está dizendo, ó, a maneira de a gente superar, né, as terapias que reduzem fenômenos especificamente humanos é ter como repertório a logoterapia. Né? Então ele está dando aqui a resposta para o psicologismo. Então a gente consegue superar no seio da psicoterapia, a gente consegue superar esse psicologismo, que é aquilo que eu estava explicando anteriormente, né, da questão do amor, ou dessa questão do eu sou um pecador, um miserável pecador, né? Então tem essa redução ali, explicação de um fenômeno tipicamente humano a partir de uma teoria psicológica, né? Então a superação disso é o quê? Sou eu, enquanto terapeuta, incorporar em mim justamente e precisamente um recurso, uma resposta que trabalhe com as questões espirituais. E no caso aqui, a psicoterapia, ou no caso aqui, a logoterapia, tá? Então vamos lá. A esta logoterapia, tô aqui, ó. A esta logoterapia caberia precisamente a missão que nós atribuímos à psicoterapia a partir do espírito. A missão de completar a psicoterapia no mais estrito sentido da palavra e de preencher aquela lacuna que começamos por tentar deduzir teoricamente, para depois a verificarmos em contato com a prática médico-anímica. Só a logoterapia está metodologicamente legitimada para, renunciando à tentação psicologística de resvalar em crítica inadequada, introduzir-se no debate objetivo da necessidade espiritual do homem animicamente perturbado. Então, isso daqui é muito, né, é muito importante, é um ponto muito importante. Eu vou ler aqui a observação número 4. Né? Então, só a logoterapia está metodologicamente legitimada para renunciar à tentação psicologística de resvalar em crítica inadequada e de se introduzir no debate objetivo
da necessidade espiritual do homem animicamente perturbado. Então, só a logoterapia tem esse método, tem essa preocupação. Aí, olha só, né, está legitimamente, metodologicamente legitimada. E aí eu vou para a observação de número 4 e a gente vai ficar por hoje por aqui. E aí, vou atender agora. Observação 4. Ao passo que a psicoterapia se empenhou em pôr a descoberto as bases psicológicas ocultas das ideologias, a logoterapia empenhou-se em desmascarar como aparentes as razões lógicas manifestas das concepções do mundo, debilitando-as, portanto, na sua qualidade de razão e fundamento. Então vamos parar por aqui. Falta só uma página, né? Então bora continuar. Naturalmente, uma logoterapia pode e deve não substituir a psicoterapia, mas sim completá-la. Essa aqui é uma observação importante. E, mesmo isto, só em determinados casos. De fato, isto, que é o que ela pretende, é o que vem acontecendo há muito tempo e cada vez mais. A maioria das vezes, inconscientemente. Algumas vezes, mas menos conscientemente. No entanto, vale a pena inquirir se e em que medida a logoterapia se dá de iure. Para chegarmos a tal esclarecimento, devemos separar no exame metodologicamente orientado, mais uma vez por razões heurísticas, o componente logoterápico do componente psicoterápico. Entretanto, não nos esqueçamos nunca de que ambos os componentes se interpenetram vivamente na prática médico-anímica, de que, por assim dizer, se fundem um no outro dentro da unidade da ação médica. Isso daqui é muito bom. Além do mais, é patente que também os objetos da psicoterapia e da logoterapia, isto é, o anímico e o espiritual do homem, só num sentido heurístico se separam um do outro, pois na unidade real da existência humana em sua totalidade entrelaçam-se num liame indissolúvel. Em princípio, impõe-se, portanto, continuar a distinguir o espiritual do anímico. Ambos representam duas esferas essencialmente distintas. O erro do psicologismo cifra-se precisamente em andar mudando arbitrariamente de uma esfera para outra. Assim, não toma em consideração nos casos concretos as leis próprias do espiritual, e este descuido tem que conduzir naturalmente à consumação de metabases ex-alugenos. Evitá-lo no campo da ação psicoterapêutica e, assim, vencer o psicologismo no seio da psicoterapia. Eis o propósito da incumbência da logoterapia que nós postulamos. Muito bom, né? Porque aqui ele
ele traz... Aqui ele traz justamente esse propósito da logoterapia, que é acrescentar, né? É acrescentar justamente a essa discussão, né? E complementar a prática da psicoterapia, né? Então ele traz esse sentido, ele traz esse propósito para poder utilizar a logoterapia com esta finalidade. Por isso que esse recurso da logoterapia é um recurso complementar. É um recurso complementar. Então, daí a importância da gente ter esse recurso, né, e conseguir ali, né, e tendo conhecimento da logoterapia para poder a gente não cair no erro equivocado do psicologismo, que é reduzir fenômenos humanos, né, a fenômenos anímicos. Então, daí a importância do estudo do terapeuta com a logoterapia. Mas também a importância de saber todas essas dinâmicas anímicas para poder você ter isto dentro do teu repertório e não fazer o psicologismo ao contrário, né? Achar que uma depressão vai ser sempre a ausência de sentido, quando pode ser que não, tá bom? Então, até o nosso próximo encontro. Hoje nós trabalhamos os 2 tópicos aqui do livro. Vamos avançando na nossa leitura. Beijinhos, até o próximo.